Olá, olá a todas, que a paz seja convosco, amém? Vamos para a nossa lição? Amém? Abrindo mão dos nossos planos para o futuro. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha da chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você encontra essa palavra no livro de Filipenses, capítulo 3, os versículos 13 e 14. Durante esta semana, focamos no processo de nos esvaziar. Nós não devemos apenas nos esvaziar do passado, mas dos nossos planos e dos nossos sonhos para o futuro também. Note que o único foco que Paulo, em Filipenses 3, o único foco dele era o céu. Quando ele olhava para o futuro, ele não se via aposentado, morando em uma casa nas montanhas, nem viajando com um trailer pelo país afora. Não, ele só viu a sua recompensa eterna. Você pode dizer que, quando pensa no seu futuro, o único lugar que vem à sua mente é o céu? Você pode dizer honestamente que a única recompensa que você anseia receber é do tipo eterno? Separe um tempo extra para orar sobre as esperanças e os sonhos que você tem nutrido. Deixe Deus lhe mostrar do que você precisa abrir mão para dar mais espaço para Ele. Apenas 4 dias depois que eu escrevi esta lição, a lição desta semana, eu tive o privilégio de participar de uma conferência com Elisabeth Elliot. A sua palestra na primeira noite trouxe o seguinte questionamento: do que você tem medo? Eu não sou uma pessoa muito medrosa, então eu precisei realmente ponderar por alguns instantes. Gradualmente, quase que inconscientemente, a minha mão deslizou para o meu estômago. Aos 4 meses de gravidez, eu estava surpreendentemente grande e, na verdade, a minha mãe tinha certeza de que eu estava grávida de gêmeos. O pensamento passou pela minha cabeça: nada poderia ser pior do que perder essa criança. O versículo-chave da noite era o Salmo de número 16, o verso 5, que diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida, Deus. Deus dá a cada um de nós a quantidade extra de sofrimento necessário para nos conformar à sua imagem e de seu filho. Tremendo, não? Nós retornamos no sábado de manhã para explorar a questão: do que você tem certeza? A senhora Elliot falou sobre a soberania e sobre o amor de Deus. Ela descreveu como a sua confiança permaneceu firme mesmo após a perda devastadora de 2 maridos. No coffee break, eu disse para uma mulher que estava ao meu lado: sabe, é maravilhoso, mas eu nunca experimentei uma tragédia realmente. Claro que eu tive a minha cota de aborrecimentos e de momentos difíceis, mas nada trágico. E alguns momentos depois de dizer isso, eu percebi que estava tendo um aborto. As 2 últimas semanas têm sido uma névoa de dor e de lágrimas, e de culpa e de oração. Mas em todo o tempo, a paz e a graça de Deus têm sido, de fato, suficiente. É difícil entender porque Deus permite que garotas de 12 anos de idade deem à luz a bebês perfeitamente saudáveis, enquanto eu, uma mulher casada há 12 anos, e não consigo. Qual a certeza que eu tenho? Tenho a certeza de que Deus está no controle e estou certa de que Ele me ama. Tenho a certeza também de que isso tudo contribuirá para o meu bem no fim das contas. Isso certamente me deu uma ilustração poderosa do que significa se esvaziar.
abrir mão dos meus anseios e dos meus sonhos para experimentar a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando eu voltei do consultório médico, depois de receber a notícia oficialmente, eu corri para o meu guarda-roupas. Eu juntei todas as minhas roupas de maternidade e o meu marido as pegou e levou todas para um canto escuro da garagem. Eu percebi que isso também faz parte do processo de esvaziamento. Eu tive de literalmente colocar de lado os meus planos para dar lugar ao que Deus queria fazer em minha vida por intermédio dela. Durante esse tempo, eu encontrei conforto nas palavras de uma canção, e essa canção se chamava Um Coração que Te Conhece. Eu não sei os detalhes de que ela estava pensando quando escreveu esta letra, mas eu sei que ela estava pensando pelo processo de se esvaziar. Ela descreve tão lindamente como é lutar contra o que Deus está fazendo e finalmente chegar ao ponto da aceitação. Aceitar que nunca seremos verdadeiramente livres em Cristo enquanto não abrirmos mão completamente até que abracemos inteiramente a sua vontade. Até que aprendamos a esperar no tempo de Deus, em vez de pedir as coisas que sejam do nosso jeito e que sejam agora, Senhor. Mesmo aqueles de nós que seguimos a Cristo por muitos anos e em tempos muito difíceis, ficamos boquiabertos ao encontrar locais de resistência em nossos corações. Há momentos em que insistimos em nos apegar ao que queremos, independentemente do que Deus quer. Enquanto Deus a conduz ao longo do seu processo, o seu processo de esvaziamento, eu creio que você encontrará o mesmo alívio com o qual fui consolada. A compreensão de que Deus vai à nossa frente por toda a estrada pela qual passamos. É cada passo que demos foi conduzido desde o início. Seja para nos ajudar a crescer ou para nos ajudar a apontar o caminho aos outros. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 3 a 5, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia de todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tentamos e como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Glórias a Deus. Bom, nós tivemos uma semana difícil juntas, explorando o que significa se esvaziar de si. Nós vimos que Cristo é o apóstolo e o apóstolo Paulo se esvaziaram de si mesmos e aprendemos princípios importantes a partir das suas vidas e dos seus ministérios. Enfatizamos a importância de abrir mão do orgulho e da dor do passado. Enquanto abrimos mão dos nossos anseios e dos nossos sonhos também para o futuro. E por que devemos abrir mão de todas essas coisas? Para dar lugar ao que Deus quer fazer em nossa vida e por intermédio dela. O segundo requisito para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus é esvaziar-se de si mesma para dar lugar a Deus. E relembrando que o primeiro requisito é aceitar o que Deus fez, como Deus nos fez. Amém? E amém, Senhor. Que Deus te abençoe, você que está aqui neste momento, você que vai precisar voltar para ouvir do começo essa mensagem. Que Deus abençoe todos nós grandemente em nome de Jesus. Até mais.